vida. Que essa palavra viva, Pai, faça efeito na vida dos ouvintes, ó Deus. Aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que estão pelos seus lares, abençoe a todos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: para trás de mim, Satanás. Irmãos, o contexto da nossa leitura de Mateus 16, 21 a 23, o Senhor Jesus estava falando isso para um apóstolo, o apóstolo Pedro. Às vezes você pensa assim: poxa, como é que pode alguém que é um apóstolo, alguém que está em Deus, alguém que está caminhando com Jesus e é repreendido por Jesus? Irmãos, nós precisamos compreender todo o contexto, que nós vamos chegar no texto principal daqui a pouco. Mas, para começar com a introdução à palavra, eu vou lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 19, que diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Repita assim após mim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Irmãos, nós ouvimos muito o seguinte das pessoas: olha, a pessoa que ama nos dias que nós estamos vivendo é aquele tipo de pessoa que só faz o que a outra quer. Porque na cabeça de muitas pessoas, amor está ligado a flores, está ligado a bombons, está ligado a presentes, datas festivas. Porque é o comércio, é o tempo que nós vivemos. Só que aqui a palavra de Deus já está nos mostrando algo que nós precisamos ter entendimento. O próprio Senhor Jesus está falando: eu repreendo, eu corrijo, eu coloco na linha, eu ensino a todos quantos amo. Irmãos, quando uma pessoa ela te ama, se ela vê você colocando o dedo numa tomada, ela não vai deixar. Você não ama seus filhos, você não ama os seus netos, você cuida para eles não colocarem o dedo na tomada e não morrer eletrocutado. Você ama seu filho, você ama sua filha, você ama seus netos. Você não pega uma criança e joga ela na piscina para ela morrer afogada. Quando você escuta uma notícia, igual nós ouvimos, que aconteceu no município de Vila Velha, aqui no estado do Espírito Santo, que uma menina de 8 anos estava na casa da avó, num apartamento, e ela foi olhar as crianças pela báscula, pela janela do banheiro, e ela caiu e morreu. Nós ficamos tristes, porque jamais aquela avó imaginaria que aquela criança pudesse cair do vão da báscula do banheiro. Então ninguém faz nada para poder atacar a outra pessoa, uma criança. Quando você ama, você corrige, mas se você deixar, a criança coloca o dedo na tomada porque ela quer saber o que tem lá dentro. Então você precisa colocar protetores nas tomadas, você precisa vigiar, porque criança, se você der um segundo, ela faz alguma coisa. Então precisa estar atento. Quando você ama, você repreende, você fala o que para a criança? Não pode. Não pode. E aqui, mas eu queria tanto. Se você deixar, criança só come doce. Se você deixar, criança, ela só quer saber de sorvete. Mas você vai lá e corrige e fala: não pode só sorvete. Não pode. Tem um videozinho na internet que tem uma criancinha falando: tem café? E esse videozinho passou muita criança que fala: tem café? Ele não pode dar
pecado. Se você deixar, ela sai agarrando tudo e levando tudo. Entra com uma criança numa loja de brinquedo para você ver. Ela quer tudo que está lá, tudo. Mas você sabe dosar, você sabe dizer não. Por quê? Você ama. Então quem ama, ele diz não. Quem ama, corrige. Quem ama, repreende. Porém, o nosso contexto social aboliu a repreensão. O nosso contexto social, ele aboliu a correção. É como se aquela pessoa fosse encontrar um rumo sozinho. É como se aquela pessoa fosse encontrar um rumo sozinha. A maioria de vocês que estão aqui já apanharam quando eram criança, já ficaram de castigo. A maioria de vocês aqui já passou por alguma situação de ser chamado a atenção, de ser corrigido. Isso te destruiu? Não. Isso acabou com a sua vida? Não. Isso te trouxe até aqui. Porque quando você aceita a correção, quando você aceita a repreensão, a palavra de Deus diz que você é sábio, que você tem sabedoria. Porque você sabe que aquela pessoa está te corrigindo, aquela pessoa que está te ensinando, ela está fazendo isso para o seu bem. Já aquelas pessoas que sabem que tem algo que destrói a vida, e ela oferece mesmo assim, e ela insiste para que a pessoa continue no erro, essa pessoa não é uma amiga de verdade. Essa pessoa não é uma amiga de verdade, porque ela não corrige, ela não mostra o caminho, ela não diz quando ela vê alguma coisa errada, porque ela pensa assim: se eu falar, fulano não vai gostar, se eu falar, ciclano não vai gostar. E neste contexto social, nós estamos deixando de lado a correção, nós estamos deixando de lado a repreensão, e parece que as pessoas, cada vez que elas ouvem não, elas se desafiam a fazer mais. Elas se desafiam e dizem: bom, já que ele não quer, eu vou fazer. Já que ele não quer, eu vou fazer. E as pessoas vão se tornando cada vez mais rebeldes. Elas vão se tornando pessoas cada vez mais difíceis de se lidar, porque ela só quer o elogio. Ela só quer que a pessoa elogie o trabalho dela. Ela só quer que a pessoa fale bem dela. Ela não aceita uma pessoa que quer corrigi-la. A palavra repreensão, ela significa dar uma repreensão a, ou seja, a alguém, a uma outra pessoa. Admoestar com energia, falar firme, falar forte, censurar, exprovar. Eu gostei dessa palavra. E arguir. Quando você pratica um esporte, por exemplo, você vai ter sempre um colega, um amigo de equipe te cobrando, falando: olha para frente, corre, volta, vai para a direita, vai para a esquerda. Você sempre vai ter alguém ali do seu lado te repreendendo o tempo todo, mas aquilo é para a equipe ter resultado. Quem já praticou esportes coletivos, você sabe, porque o esporte coletivo, ele te dá essa visão de que a repreensão não é para ruim, não é para o mal, é para bom, é para benefício, é para a coisa certa. Mas como eu disse, quando às vezes alguém é repreendido, ele fica bravo ou brava e diz: não ponho mais os meus pés aqui. Não quero saber. Por quê? Porque fulano me repreendeu, porque ciclano falou algo que eu não gostei. A sociedade, ela está ficando dodói, ela está ficando cheia de feridas, e qualquer coisinha, se você encostar, já doeu demais, já não serve, já não quero. E nós temos visto pessoas como jogadores de futebol, de basquete, de vôlei, em depressão. Porque eles não estão suportando mais a pressão, eles não estão suportando mais a cobrança. Você vê empresários em depressão, você vê pessoas assim, porque ela vai diante das cobranças e ela vai ficando pequena, ela vai achando que aquela repreensão, que aquilo que ela está ouvindo é mal, é ruim, mas isso não é verdade, isso não é assim. Porém, meus irmãos, se nós não tivermos
a visão de Deus, nós vamos ser engolidos por esse momento social. Se nós não tivermos a visão de que a repreensão não é para a destruição, mas é para o crescimento, nós vamos ficar no caminho. Se você tem alguém te corrigindo, dê glória a Deus. Porque se a sua esposa te corrige, dê glória a Deus. Se o seu marido te corrige, diga louvado seja Deus. Se o teu pai está te corrigindo, glorifica a Deus. É porque ele te ama, é porque ela te ama, é porque você está numa família que quer o seu bem. Agora, se você estiver num local onde ninguém te corrige, você é a pessoa mais perfeita do mundo, e nós sabemos que o ser humano não é perfeito. Nós sabemos que todos nós somos falhos. Então tem alguma coisa errada. E é isso que nós estamos vendo no contexto social. As pessoas, elas estão cada vez mais querendo elogios, e poucas estão querendo ouvir a verdade, ouvir aquilo que realmente vai trazer crescimento para a vida dela. Agora eu quero mostrar aqui para vocês em Provérbios, primeiro no capítulo 15, no versículo 12. Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O escarnecedor, ele não gosta de ser corrigido. O escarnecedor, ele não gosta de ter alguém falando com ele. O escarnecedor, ele não gosta de ouvir uma repreensão, porque ele não anda no meio dos sábios. Isso nós temos que entender. Se alguém está resistindo à correção, se alguém está resistindo à repreensão, é porque ele não é sábio, é porque ela não é sábia, não tem essa visão que vem de Deus. Outro versículo aqui em Provérbios, no capítulo 9, no versículo 8: não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça, repreende o sábio e amar-te-á. Porque o filho sábio, ele ouve a repreensão do seu pai e da sua mãe e aceita a correção. A filha sábia, ela ouve a repreensão, a correção do seu pai e da sua mãe, e ela se torna uma pessoa sábia. Agora, aquele filho que rejeita, aquela filha que rejeita, se torna um escarnecedor. O que é um escarnecedor? É aquela pessoa que leva tudo na brincadeira. É aquela pessoa que não leva nada a sério. É aquela pessoa que tudo que você fala, ela tira por menos. Tudo que você fala, isso não tem importância, aquilo também não tem importância, e ela vai deixando as coisas pelo caminho na vida dela. Ela não tem compromisso, ela não cumpre nada. Por isso que ela não gosta de ser corrigida, por isso que ela não gosta de ser repreendida. E nós temos vivido tempos assim, irmãos. O Senhor está nos levando para o entendimento das coisas que são de Deus. Mas para isso nós precisamos aceitar a repreensão, nós precisamos aceitar a correção. Eu quero dar alguns exemplos para vocês agora, começando por Tiago e João. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 51, a palavra de Deus diz assim: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou um firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para ali prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Tiago e João, eles perguntaram assim para Jesus: Jesus, esse povo não quer te receber não? Eles não querem deixar o Senhor ficar na casa deles não? O Senhor quer que a gente peça que desça fogo do céu e mate todos eles, como o profeta
dos apóstolos. Aqui nós vemos Jesus, ele viu a situação e ele corrigiu na hora. Ele corrigiu na hora que estava acontecendo, para que eles não se tornassem pessoas diferentes do que Jesus queria. E é isso que acontece, irmão. Se você é de Jesus, Jesus ele disse na leitura inicial: eu repreendo a todos quantos amo. Então, se você recebeu uma correção da palavra de Deus, se você recebeu uma direção de Deus, é porque o Senhor te ama e Ele quer ver você no caminho correto. Ele quer ver você com a atitude correta. Ele quer ver você com o comportamento correto. E aqui nós vemos claramente a ação de Jesus corrigindo Tiago e João na hora. Nós vamos ver também, lá no finalzinho da Bíblia, em Tito, no capítulo 1, do versículo 10 em diante. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe e ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. O apóstolo Paulo falou para Tito: olha aí em Creta, que era a cidade onde ele estava, observa aí em Creta o que está acontecendo com esses cretenses. Olha o tipo de pessoa que tem aí. E aí ele falou que essas pessoas deveriam ser repreende-os severamente, para que eles sejam sãos na fé. Era para que o significado da palavra repreensão, que eu falei no começo para vocês, repreende-os severamente, chame eles de não faça mais isso, não se comporte dessa forma, o seu comportamento está errado. E por que Paulo falou para Tito falar para os cretenses isso? Porque Paulo amava aquela igreja e queria ver aquela igreja saudável. Irmãos, quando nós somos corrigidos por Deus, quando nós somos direcionados por Deus, sabe o que isso significa? Isso significa que Deus nos ama. O Senhor te ama, por isso Ele te corrige. Eu ouvi, irmãos, uma cantora e pregadora na internet, e ela falou algo que me chamou a atenção. Ela disse assim: o pastor que não é pastoreado, ele não é pastor, ele é lobo. E eu gostei dessa frase. Por quê? Porque a igreja do Evangelho Quadrangular, eu não tive uma ideia assim do nada, eu vou ser pastor, eu vou chegar ali, não. Eu recebi um chamado, eu estou dentro de uma instituição e eu tenho superiores. Existe uma hierarquia, existe a supervisão estadual, existe o Conselho Nacional de Diretores e abaixo de mim existem pastores e igrejas, e aqui na nossa igreja funciona a superintendência, ou seja, existe uma hierarquia. Quando uma pessoa, um pastor, ele faz algo, ele tem um comportamento que não está na palavra de Deus, ele é encaminhado para a disciplina eclesiástica. Existem pastores que ficam suspensos de pregar e cantar e
Você compreende isso? Porque se você entende que alguém da sua família, alguém da obra de Deus, alguém no seu trabalho, lá no seu trabalho, vai ter alguém que vai te ensinar a fazer o serviço, vai ter alguém que vai te direcionar. Na sala de aula, você tem um professor, a professora lá dando aula, e você tem que ouvir, você tem que prestar atenção, você tem que fazer os exercícios, você tem que seguir o que está sendo falado. Só que hoje, o que acontece? As crianças ficam do lado de fora da sala, não quer ficar dentro da sala de aula. Se é hora de fazer educação física, não quer fazer educação física. Se é hora de entrar na fila para o lanche, não quer o lanche. Por que acontece isso? Conversa demais, não aceita. Tem pessoas que agridem os professores. O que é isso, irmão? A pessoa não aceita ser corrigida. Mas quem aceita ser corrigido, quem aceita ser direcionado, é sábio, está debaixo da bênção de Deus. Eu quero que você analise a sua vida. Se você é uma pessoa que se deixa corrigir, se alguém pode te corrigir, se alguém pode te colocar na linha, se alguém pode te colocar na direção correta, porque quando você faz isso, a pessoa fica, a pessoa permanece, porque ela quer direção, se ela entende que essa é a obra de Deus na vida dela. Agora, se a pessoa não quer, ela vai embora, ela se rebela, ela se levanta contra, ela abre um ministério para ela vai fazer as coisas do jeito dela. E tem muita gente com chamando de pastor, quem não é pastor é louco, porque aquela pessoa, ela se rebelou, ela saiu, ela quis fazer do jeito dela, ela não aceitou o comando, ela não aceitou a direção. Tem muita gente vivendo as coisas, fazendo as coisas debaixo de rebelião, não debaixo de bênção de Deus, mas todos vocês estão debaixo da bênção de Deus, porque você está na obra de Deus, que não tem dono. Aqui não tem dono. Tudo que você está vendo aqui é da igreja. Ninguém pega nada aqui e leva embora e depois traz, não. Tudo aqui é da igreja. Tudo é da igreja. Então, eu quero que você compreenda que quando você é corrigido, o Senhor está te abençoando, não está te maltratando. A correção serve para o bem. Agora, voltando aqui em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 20, Paulo ele foi duro com Timóteo. Olha o que ele falou: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Olha o que o apóstolo Paulo falou: repreende na presença de todos. Se alguém pecou, você fala diante de todas as pessoas, repreende, corrige aquela pessoa, para que haja temor das outras pessoas. Isso é algo que as pessoas não imaginam mais, porque isso ficou no passado, ficou lá atrás. Irmãos, tem uma diaconisa de uma igreja que ela conversou o seguinte comigo. Ela falou assim: olha, pastor Sérgio, eu quero que o senhor me explique, porque eu sou de um tempo onde o pastor ele corrigia o diácono, e o diácono ele aceitava a correção. E essa diaconisa veio me falar que lá na igreja dela, onde ela congrega, o pastor foi corrigir o diácono, e o diácono e a esposa entraram na justiça contra o pastor, e o resultado é que o pastor teve que indenizar aquele diácono, porque ele foi repreendido perto de outras pessoas. Então hoje, se você repreende alguém, a pessoa fala assim: eu tenho direito. Aí ela vai lá e abre um processo. Ela pode ser tudo, hoje é processo. Ah, porque falou isso? É processo. Porque falou aquilo? É processo. Então, na verdade, irmão, as pessoas, elas estão pensando assim: ó, o meu direito não pode ser quebrado. Eu não posso ser corrigido, eu não posso ser repreendido, eu não posso ter uma direção, por quê? Porque eu sou a minha própria direção. Então, muitas pessoas, muitos lugares falam assim: por que essas coisas acontecem? Foi a pergunta da diaconisa que eu falei. É porque nós estamos vivendo em outro tempo, nós estamos vivendo numa outra época.
pessoas não querem ser corrigidas, elas não querem ser direcionadas, elas não querem receber uma direção. E como vocês veem, no ambiente onde eu estou, vou dar um exemplo para você. As coisas têm que ficar no lugar onde eu coloquei. Na minha casa é assim também. Tem que ficar no lugar onde eu coloquei. Por quê? Neste lugar eu recebi de Deus a incumbência de dirigir. Tem umas pessoas que acham que mas ficaria melhor no teto. Que não. Aonde eu estou, as coisas vão ficar no lugar onde eu coloquei. Porque tem uma direção. Agora, se a pessoa ela não aceita a direção, ela não quer a direção, aí ela se rebela, aí ela se levanta contra. Por quê? Porque ela quer fazer as coisas do jeito dela. Irmão, o Senhor ele está derramando humildade no nosso coração e na nossa mente. O Senhor está nos dizendo que a repreensão não é para a nossa destruição, mas é para nós crescermos, é para nós melhorarmos, é para nós avançarmos na presença de Deus. Quando os homens e as mulheres aceitavam a correção, o mundo era melhor. Como os homens não aceitam a correção, como eles não aceitam a direção, o mundo só está piorando, porque não tem mais a visão de ter uma autoridade, uma figura de autoridade, uma figura que você diz, não, eu vou obedecer. Por quê? Porque é o certo a se fazer, porque é o correto a se fazer. Então o apóstolo falou, mostre o caminho para as pessoas, repreende, mostre a verdade para as pessoas. Deus, ele também falou isso aqui, ó, no Velho Testamento. Lá em Ezequiel, no capítulo 33, ele vai dizer exatamente isso, no versículo 8 e 9. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio e a sua iniquidade, na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. É nessa fé que eu estou. Eu corrijo, eu dirijo, eu falo, eu mostro a palavra de Deus. Por quê? Eu não quero ser culpado por Deus de não ter pregado a verdade. Eu não quero perder a minha alma porque eu não falei a verdade, porque eu não expliquei a verdade. A verdade dói, a verdade machuca, mas ela precisa ser dita, ela precisa ser pregada. Muitas vezes, irmão, é duro ouvir a verdade. Muitas vezes dói, mas é melhor você ouvir a correção. É melhor você aceitar a direção de Deus e ser bem sucedido do que você se rebelar e ser mal sucedido na sua vida. Todas as pessoas, irmãos, que se rebelaram contra a autoridade de Deus, contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, elas estão vivendo uma vida de mal a pior. Mas todos que abraçaram a palavra de Deus salvaram as suas almas, salvaram as suas vidas. A palavra de Deus, ela mostra com clareza que nós devemos obedecer. Aqui também em Daniel, no capítulo 12, no versículo 10, muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Esta palavra de correção é para os sábios, não para os ímpios, como nós lemos hoje. Os ímpios, eles ficam com raiva, eles não aceitam uma figura de autoridade, eles não aceitam a palavra de Deus, eles não aceitam a direção de Deus agora, eles estão brigando para arrancar alguns versículos da Bíblia. Eles querem pegar e arrancar a palavra. Só que eles podem trocar, fazer novas capas, imprimir de novo, porque essa palavra, ela não está só aqui não, ó. A palavra está dentro de nós, que é a presença de Deus na nossa vida. Então nós aceitamos a correção que vem de Deus, nós aceitamos a direção da palavra de Deus, porque nós somos sábios. Os sábios recebem e cumprem. E como diz a palavra de Deus, muito
serão purificados. Eu quero estar entre os muitos purificados. E eu quero que você, irmão, esteja entre os muitos purificados. E eu quero que você, irmã, também esteja entre os muitos purificados. Quem são os purificados? Aqueles que aceitam a direção da palavra de Deus. Aqueles que aceitam a repreensão que está na palavra. Aqueles que aceitam para viver segundo a vontade de Deus. E o nosso último exemplo é o primeiro, é o principal, de Mateus 16, versículo 13 em diante. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus fez uma pergunta e ele recebeu as respostas. Eles disseram: um João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros profetas. Disse-lhes ele: e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha que palavra! Pedro, ele ficou feliz. Jesus falou: eu vou te dar as chaves do reino do céu. Tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Ele ficou, irmão, ele recebeu aqui um estímulo coach. Ele recebeu assim: olha, você é tudo seu máximo. Você recebeu a revelação. E Pedro ficou assim, todo feliz. E é assim, meus, que muitas pessoas ficam. Às vezes você escuta uma palavra de cura, aquilo te alegra. Você escuta uma palavra de renovo, de restauração, como nós cantamos hoje aqui: restitui, Senhor, traga de volta. E você louva, e a gente louva, isso é muito bom. Aí de repente, depois de ouvir palavras boas, ouvir tudo bom, aí muitas pessoas ficam naquele estágio seguinte: daqui é só para melhor. Se Jesus falou que vai me dar a chave, se Jesus falou que o que eu ligar na terra vai estar ligado no céu, ele ficou uma empolgação. E é isso que nós passamos. Ficamos às vezes muito eufóricos, empolgados, e queremos que aquela palavra vá se repetindo para sempre. E queremos que aquela palavra dure. É igual criança. Se você ensinar ela a assistir uma música ou alguma coisa que ela gosta, ela pede toda hora. Você já ouviu 100 vezes. Aí eu vejo, por exemplo, um cidadão que hoje tem 18 anos. Se eu escutar 2 vezes uma música, irmão Deus, já tem gente na minha casa reclamando: nossa, eu ouvi essa música aí de novo. O que eu passei com esse camarada pequenininho, ele fala assim: de novo. Eu ouvi, não foi 100, 200 vezes a mesma coisa, que o camarada ficava ali querendo escutar. Igual aquela do quê? Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Um homem legal. Eu decorei aqueles DVDs do Diante do Trono inteirinho, até as falinhas, porque assistia toda hora. Quando é criança, quer repetir toda hora. Quando fica adulto, se repetir 2 vezes uma música, outra vez, ouvindo de novo aquela música, já incomoda. É isso que acontece com a gente, meus irmãos. Nós cantamos hoje aqui: quero ser como criança, porque criança, ela não liga de ser corrigida. Aí você fala: senta aqui, ela senta. Quando você vê, ela levanta. Você fala: senta aqui de novo, ela senta aqui, corre. Você viu aqui a canseira que o Miguel deu no pai dele? Corre, faz a volta, vai para lá, volta, vai para lá. Porque isso é festa, é alegria, pega, leva para trás, volta. Isso é criança. Quando a gente é criança, nós aceitamos a repreensão. Pode corrigir 10 vezes, 20 vezes, mas quando fica adulto, olha o que aconteceu com Pedro. Ele estava super empolgado com o elogio. Aí vem a palavra. Jesus, então, mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém
acreditar que ele ia sofrer, que ele ia ter um martírio, que ele ia ter um momento de dificuldade. E ele estava preparando as pessoas, ele estava preparando os seus discípulos. Ele falou: gente, vocês têm que estar preparados para esse momento, que eu vou ser entregue, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Ele estava falando do que ia acontecer no futuro. De repente, Pedro, tomando Jesus à parte, Pedro falou assim: Jesus, faz favor, Jesus, vem aqui um pouquinho. Aí ele tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Veja só, Pedro agora está repreendendo Jesus. Aí Pedro, ele virou o Senhor, Pedro virou o mestre e foi repreender Jesus. E é isso que acontece. Quando em muitas ocasiões da nossa vida, que nós achamos que nós sabemos alguma coisa, nós queremos dizer como que a obra de Deus tem que ser feita, como que a obra de Deus tem que ser realizada, como que as coisas de Deus vão funcionar. Irmão, Ele é Deus, Ele é o Senhor, nós somos os seus servos. Se Ele está falando, nós vamos dizer: sim, Senhor, conta comigo. Se eu aceito a repreensão, mas não, Pedro, ele estava assim, todo eufórico, e olha o que ele falou: ele repreendeu: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. Aí Pedro foi contra a palavra de Deus, Pedro foi contra a vontade de Deus, e olha o resultado. Ele, porém, voltando-se, disse para Pedro. Aí Jesus, ele viu que Pedro tinha passado do ponto, Pedro tinha passado do limite. Jesus veio e fala assim: ó, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. O homem que ia receber a chave, o homem que ia ligar e desligar, recebeu essa palavra: para trás de mim, Satanás. Jesus chamou Pedro de diabo, Jesus chamou Pedro de inimigo diante dos apóstolos, perto das pessoas, e ele disse assim: ó, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Meu Deus, ele acabou de receber uma revelação de Deus, dizendo que ele era o Filho de Deus, e aí ele disse: agora você está falando com a cabeça dos homens, você não está falando com a cabeça de Deus, você não está falando com o pensamento eterno, você está falando com o pensamento da terra. Irmãos, presta atenção, no nosso dia nós vamos alternar. Uma hora nós vamos ser mais espirituais, outra hora nós vamos estar mais carnais. Uma hora a gente vai achar que está dando tudo certo, e em outro momento nós vamos achar que vai dar tudo errado. Só que no final, irmão, o que prevalece é aquilo que sai da boca de Deus. Então o que nós temos que fazer? O que Pedro fez? Pedro ficou calado. Pedro recebeu aquela repreensão, ele recebeu o elogio, mas ele também recebeu a correção. Pedro permaneceu com Jesus, Pedro continuou como apóstolo, Pedro esteve na presença de Deus. Irmão, se prepare, você vai ter muitos momentos de chave, você vai ter muitos momentos de ligar a terra, mas você também vai ter momentos de correção. Você vai ter momentos onde você vai ter que se consertar, onde você vai ter que se corrigir, onde você não vai poder seguir por um caminho. E o que você deve fazer? Quando você recebe o elogio, dizer: Senhor, toda honra, toda glória seja dada ao teu nome. E quando você for ser corrigido, você vai dizer o quê? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se lembrou de mim e está me corrigindo. Tudo seja para a honra e glória do teu nome. Pronto. Assim, você não vai ficar soberbo com as conquistas, e também você não vai ficar depressivo com as derrotas. Você vai viver para a glória de Deus. Se você pode, coloque o microfone na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento